Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do portal Corelmania. Acessem nosso site www.corelmania.com.br. O assunto do nosso vídeo é como trabalhar com lentes no CorelDRAW. Primeiramente, o que são lentes? Lentes, são recursos do programa que permitem aplicar efeitos sobre objetos sem alterar as suas propriedades. Tá? Como assim sem alterar suas propriedades? Estamos aqui com um objeto, no caso aqui um gatinho desenhado aqui, tá? E tudo em vetor, tá? Todos os objetos vetorizados, tá ok? Aqui nós temos uma lupa, onde na lupa, tá? Eu apliquei um efeito de lente, tá ok? Então quando eu pego essa lupa, podemos até inclinar ela aqui, ó, tá? Então quando eu passo a parte onde está a lente da lupa sobre o gatinho, vocês podem observar que ele está servindo como uma lente de aumento, tá ok? Mas o objeto original ele não sofre nenhum tipo, de mudança, ou seja, as suas características permanecem inalterados, tá ok? Então somente quando a lente passa sobre o objeto, é que é aplicado o efeito, tá? A gente também pode estar aplicando o efeito de lente não só sobre objetos vetorizados, mas também como em cima de objetos bitmap, ou seja, elementos rasterizados, tá ok? Então aqui nós temos aqui um desenho de uma casinha, tá? Ele está em forma de bitmap, não é um vetor, tá? E a gente vai ver que da mesma maneira, se eu passar, a nossa lupa aqui, ó, sobre o objeto, ele vai aplicar também o efeito de lente. O interessante de tudo aqui é que a gente pode dizer o seguinte: a lente, ela acaba virando essa região aqui, da aplicação da lente, acaba se tornando um novo objeto, tá? Então o que acontece? Quando você posiciona a sua lente sobre um objeto vetorizado, a lente também torna-se um vetor. A partir do momento que você coloca sobre um elemento bitmap, a lente também é um elemento bitmap, tá ok? Então ele vai herdar a característica do objeto, tá ok? Bom, como que a gente pode estar alterando ou trabalhando com a lente, Tá certo? A lente, ela pode ser trabalhada através do menu Efeitos, tá? Lentes, ou utilizar a tecla de atalho Alt mais F3, tá ok? Então, quando você acessa, esse menu aqui, vai abrir essa janela, que é a janela lente. E aqui a gente pode estar aplicando vários tipos de lentes, tá? Entre os tipos de lente que nós podemos trabalhar seria sem efeito de lente, você tira todo o efeito, aumentar brilho, adição de cor, limite de cor, mapa de cores personalizadas, olho de peixe, mapa térmico, inverter e assim por diante, tá? Então existem vários efeitos aqui que vocês podem estar aplicando, para trabalhar com as lentes, tá ok? Bom, mas vamos começar do zero então, para a gente poder entender como que a gente pode estar aplicando esses efeitos, ou como a gente pode estar trabalhando com as lentes. Então vamos deletar esse desenho, vamos deletar isso aqui, depois a gente pega um outro aí qualquer, tá ok? Então nós temos aqui a nossa lupa, tá? Vamos voltar aqui à posição original dele, 0 graus. Eu não vou redesenhar todos os objetos, até para não perder muito tempo, tá? Então eu vou fazer apenas um estudo de caso bem rápido aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um sinal mais, vou duplicar esse objeto. Isso aqui, o que é o objeto original, eu vou deixar ele aqui quietinho aqui, tá? E aqui a gente vai desagrupar, tá? Percebam que o desenho dessa lente de aumento, ela foi feito através de objetos bem simples. No caso que a maior parte dos objetos foram utilizados através da ferramenta retângulo e elipse. Então observem que eu tenho aqui, ó, vamos desagrupar aqui também. Olha só, eu tenho um retângulo, tá? Vou aumentar um pouquinho o zoom. Outro retângulo aqui, ó, tá? E mais 4 retângulos posicionados dessa maneira. Então, quer dizer, a haste ou o cabo aqui, da nossa lente de contato, lente de contato, não, perdão, lente de aumento, tá? É baseado apenas em retângulo, tá? Ah, mas e essas cores aqui? Essas cores foram utilizadas aqui o preenchimento gradiente, tá ok? A gente não vai entrar em detalhes sobre isso aí, que o importante nosso no momento é falar sobre a lente e não sobre os efeitos, aplicados em outros objetos, tá ok? Então, vamos dar um Ctrl Z. Vocês podem observar que nós temos o nosso cabinho aqui, a nossa haste montada. Vamos agrupar ele novamente, vamos deixar ele quieto aqui. O que nós temos agora nessa parte onde se encontra a lente de aumento, Temos isso aqui que é uma intersecção de uma elipse, tá? A gente pode estudar isso aqui em outros vídeos, que eu já mostrei várias vezes como trabalhar com intersecção.
aqui o aro, né? Aqui eu tenho como se fosse assim uma parte que é vidro, que também foi aplicado um preenchimento gradiente. E aqui atrás, né, que não está aparecendo, vou usar aqui um contorno, porque está sem contorno, né? Vou usar aqui o contorno em preto. Então vocês podem estar observando que essa aqui é onde que eu estou aplicando o efeito de lente. Então essa aqui é a minha lente, o resto são objetos, né, sem efeito algum que está trabalhando com ele, tá ok? Tá? Então depois a gente só faz a montagem desses objetos e vamos ter, né, a nossa lupa montada. Muito bem. Já que a gente está falando sobre isso aqui, vamos trazer ela novamente para cá e vamos, deixa eu desagrupar aqui agora, né? Vou abrir agora o gerenciador de objetos. Caso ele não esteja aberto, né, você vai vir aqui no menu janela, janela de encaixes, gerenciador de objetos, tá? E vamos trazer ele aqui, ó. Então vamos pegar aqui, ó. Vocês vão perceber que eu tenho aqui a parte, a nossa elipse aqui, ó, com o preenchimento gradiente, tá ok? E depois nós vamos ter uma outra elipse, que é essa elipse aqui, ó. Essa elipse aqui, na realidade, é a elipse que está sendo aplicada à lente. Então ela está aqui, ó. Tá ok? Então seria isso aqui, tá? Vou dar um Ctrl Z. Dá um Ctrl Z para voltar aqui. Então a gente já sabe que a nossa lente é essa elipse aqui, né? Então eu vou renomear, tá? Elipse. Vamos renomear ela aqui só para ficar fácil para a gente localizar, né? Elipse lente, tá? Então você já sabe que esse objeto aqui trata da nossa lente, tá ok? E aqui nessa aba nós temos aqui a janela lente, tá? Então veja bem, o que a gente fez, né? O que eu fiz na realidade? Eu tenho esse objeto aqui, que é o nosso objeto, né? Que está com a aplicação aí de um preenchimento gradiente, tá ok? E aqui nós temos a nossa lente, tá? Vamos deixar aqui com o contorno em preto para você poder visualizar, tá certo? E aqui nós temos o aro, tá? Então o que eu fiz? Na realidade, né? Eu peguei esse desenho aqui desse aro, na realidade, o que está acontecendo? Ele tem o mesmo diâmetro, né, desse objeto, tá? O que foi feito foi o seguinte: eu peguei ele aqui pelo centro, basta você estar marcando aqui, ó, alinhar pelos objetos, tá? Então eu pego ele pelo centro e trago ele aqui no centro, tá? O importante de tudo é que esse elemento aqui tem que estar vazado, tá? Então o que eu fiz? Na realidade essa elipse, tá? Ela estava aqui dentro e eu fiz a aparagem dos objetos. Então eu aparei, tá? O que sobrou eu apliquei a lente. Então dessa maneira esse elemento aqui ficou vazado. Para vocês terem uma ideia, vamos fazer um retângulo aqui, ó. Vamos preencher ele com qualquer cor. Vou jogar ele para trás da camada. Então observem que ele está vazado, ó. Tá? Então não existe, né, nem que eu queira preencher esse espaço aqui, não tem como, porque é um espaço vazio, tá? Então quando eu trago agora a lente para cá, pego ele pelo centro e posiciono no centro da lupa aqui, ó. Ok? E depois eu pego esse objeto aqui e passo aqui para frente. Ah, mas como é que esse objeto, né, ele permite que você visualize através da sua lente, tá ok? Através de um recurso chamado transparência, tá ok? Então vou pegar aqui e anotar, ó, tem 48 milímetros aqui e esse aqui também tem 48 milímetros, tá ok? Então a gente faz o seguinte, ó, vamos deletar e vamos agora, vou utilizar somente isso aqui, ó, como nossa base, tá? Então vamos trabalhar apenas agora com a lente. Clique na ferramenta elipse, tecla Ctrl e arrasta, vai fazer um círculo perfeito, tá? Aliás, eu mania de falar círculo perfeito, né? Círculo é círculo. Tá, ok? Se ele não tiver em forma circular, é em forma de um círculo, ele é uma elipse, tá? Lembrando que ele está com 48 milímetros, cadeadinho fechado, né? Que é bloquear proporção, digita 48, tá? Então, pronto, agora nós já temos nossa primeira parte. Duplica objeto, sinal mais, objeto duplicado. Um objeto eu aplico a lente, o outro objeto eu vou aplicar a transparência, tá? E vou sobrepor um em relação ao outro, tá ok? Então agora nós não temos mais nenhuma lente, tá, aplicado aqui, tá certo? Vamos pegar aqui primeiro, vamos criar a lente. Pegamos o objeto para criar a lente, basta vocês virem aqui, né, na janela lente, e agora a gente pode estar utilizando essas opções aqui, né, tá? A opção que eu tinha utilizado anteriormente era a opção aumentar, tá? Então quando você coloca aqui aumentar, ele pega a quantidade de vezes que você quer aumentar. Então por padrão ele vem 2 vezes, ou seja, aumenta o dobro do tamanho do objeto original, tá? Para não ficar muito grande, vamos aumentar aqui 1,5 vezes, 1,5 vezes,
tá ok? Então olha só, quando eu pego esse objeto aqui, quando eu passo ele aqui sobre, né, qualquer outro objeto, ele vai aumentar 1,5 vezes. Se você colocar aqui, por exemplo, 6 vezes, olha o que acontece. O tamanho que fica isso aqui, né? Inclusive, aqui não vai pegar. Olha lá. Certo? Então você tem que, aqui você consegue controlar quantas vezes você quer que essa lente aumente, tá ok? Então 1,5 ele faz isso aqui, ó. Tá? Vamos verificar algumas outras opções de lente, né? Uma outra interessante que nós temos aqui, que o pessoal usa muito também, é essa opção chamada olho de peixe, tá? Ele também faz com que ocorra um aumento, porém com uma certa distorção, ok? Então olha só como é que ele vai ficar. Esse efeito aqui o pessoal costuma utilizar muito para fazer bola de futebol, né? Vocês vão encontrar aí no YouTube vários vídeos, né? Mostrando como criar uma bola de futebol. Então a pessoa desenha uma bola, tá? E depois aplica lente sobre a bola para dar um efeito assim, de profundidade no desenho, para não ficar aquela coisa chapada, tá certo? Então você consegue obter um efeito até muito interessante com esse efeito olho de peixe aqui, tá certo? Bom, um outro interessante que eu costumo verificar bastante aqui, ó, é trabalhar com essa opção chamada inverter, tá? O inverter, ele faz com que o objeto que estiver sob, né, a lente, tá? Ele faz a inversão das cores CMYK, tá? Ou seja, utiliza através das chamadas cores complementares, tá ok? Então quando eu venho aqui, por exemplo, em inverter, ele vai provocar esse efeito aqui, tá? Para quem não sabe o que é uma cor complementar, procure saber o que é uma roda cromática ou roda de cores, tá? Então, por exemplo, cada cor existe uma cor complementar, tá certo? Então, se você pegar um objeto aqui, por exemplo, vamos preencher isso aqui em verde, né? Vamos inverter, ordenar, colocar atrás da camada para ele ficar atrás da lente, tá? Então, a cor complementar do verde, quando você posiciona aqui, é uma cor assim do vermelho para o rosa, tá? Então, olha só que eu tenho aqui, ó, tá? A cor complementar de um azul clarinho é o laranja, tá? Então, quando a gente utiliza essa opção inverter, é isso que ele faz. Ele vai mostrar o que está sobre a camada, aliás, sobre a lente, tá? A cor complementar, tá certo? Um outro efeito interessante, aramado, tá? O aramado, ele permite que você veja o objeto sem nenhum preenchimento. Então, ou seja, você pode observar que aqui eu tenho o cabo, né, da nossa lupa, tá ok? Quando eu posiciono a lente sobre ele, tá? Você vai ver exatamente, ó, somente a linha de contorno, ó, tá ok? Então esse aqui é onde a gente trabalha com a opção aramado, tá? Por que ele está azul? É por causa dessa opção que foi colocado aqui, tá? Ele mostra a cor de contorno em azul e o preenchimento em branco, tá? Muito bem. Vamos voltar para o original, que a gente quer aqui, que no caso seria apenas a lente de aumento, tá? Então, aumentar, vamos deixar aqui em 1,5 vezes, 1,5, tá? E aqui nossa lente está pronta, tá certo? Agora aqui nós vamos aplicar o que? Nós vamos aplicar um preenchimento gradiente. Então, entra aqui na janela propriedades, caso ele não esteja habilitado, clique com o botão direito sobre o objeto, propriedades do objeto, ou utilize o atalho Alt mais Enter. Vem em propriedades do objeto, vocês vão vir aqui em preenchimento. Vem aqui, preenchimento gradiente, tá? Descendo aqui, ó. Tá? Nós vamos vir aqui, ó, preenchimento radial. E aqui você vai escolher as duas cores porque você está aplicando, tá? No caso aqui eu tinha escolhido um azul clarinho, tá? E aqui um branco. E aqui eu venho aqui diminuindo, né, o ponto de preenchimento, ó, o ponto médio de preenchimento, tá ok? Aí vai ficar com esse efeito aqui, tá? Você também pode estar alterando, opa, vou pegar ele aqui, ó. Aqui está meio centralizado, né? Se você clicar aqui, ó, e arrastar, você pode estar deslocando, né, o efeito do brilho. Agora, observe que esse objeto está à frente da lente, tá? Então, se eu posicionar, por exemplo, fazer isso aqui, ó, jogar ele centro a centro, né, nosso objeto aqui vai estar à frente da lente, tá ok? Se eu pegar essa lente aqui e fazer isso aqui agora, ó, você vai ver que eu não consigo enxergar nada do que está por trás dele, né? Por quê? Porque esse objeto que eu posicionei aqui na frente não tem transparência, tá ok? Então agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar nesse objeto, tá? Vocês vão vir aqui, ó, nessa ferramenta chamada transparência, tá?
clica nele aqui. Aqui vocês vão vir tipo de transparência uniforme, tá? E aqui a gente pode aumentar o quanto de transparência que você quer deixar para ultrapassar, né? Então no caso aqui vamos colocar aqui uns 80%, tá ok? 80%, acho que 80% foi até muito, mas bom, tá bom. Vamos lá, centro novamente, centro. E agora vocês vão perceber que quando eu posiciono ele aqui, ó, tá? Ele já está com o efeito então da transparência, mais o efeito de lente que está sobre a transparência, perdão, tá? Agora a gente pode estar removendo os contornos. Podemos agrupar esses dois objetos. Agora nós vamos pegar ele aqui pelo centro e trazer ele aqui no centro aqui, ó. Tá ok? Então está pronto aqui nossa lente de, nossa lente de aumento. Vamos agrupar novamente. E aqui está concluído o nosso processo. Tá ok? Bom, pessoal, vocês viram que é bem simples trabalhar com os efeitos de lente, tá? Utilizem as outras opções, explorem as demais opções que vocês vão ter aqui, tá? E percebam a diferença de cada um dos efeitos que vocês podem estar aplicando ao trabalhar com lente. Espero que tenham gostado e até a próxima.